Quero falar com você nessa noite sobre vivendo mudanças. Quantos gostam de viver mudanças? Quantos estão dispostos a mudar? E quantos estão dispostos a pagar o preço para a mudança? As mãos vão diminuindo. É gradativo. As perguntas vão aumentando, o nível da pergunta vai aumentando, as mãos que se levantavam não se levantam mais. Mas quando nós falamos em viver mudanças, nós falamos de uma vida verdadeiramente transformada, uma vida verdadeiramente moldada àquilo que Deus nos chamou para viver. Nós muitas vezes, quando queremos algo de Deus, nós queremos exigir para Deus, mas muitas vezes não estamos dispostos a entregar a Deus aquilo que nós queremos viver. Sabe, a mudança, ela precisa ser algo constante e diário da nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus é sempre um Deus de coisas novas. Vira para a pessoa do seu lado e diz para ela assim: Deus é um Deus de coisas novas. Então todos os dias Deus faz coisas novas. Só que nem sempre conseguimos perceber as coisas novas que Deus está fazendo na nossa vida, porque os nossos olhos estão presos lá no passado. E enquanto nós nos prendemos ao passado, nós não desfrutamos de um futuro glorioso. Enquanto nós estamos vivendo presos ao passado, nós não alcançamos aquilo que Deus preparou para nós. Por quê? Porque a nossa mente, ela tende a se amarrar a coisas boas do passado e a coisas ruins. Você sabia que você muitas vezes não está preso a coisas ruins no seu passado, mas está preso a coisas boas que aconteceram? Só que nós precisamos renovar a nossa mente para compreender que às vezes até as coisas que são boas, elas precisam ficar no passado, para que nós possamos viver algo grandioso com Deus no futuro. Então não tem como eu viver um futuro glorioso, um futuro poderoso, um futuro que Deus preparou para mim, se eu não deixar o passado para trás, para avançar para as coisas novas que Deus tem para nós. Sabe, nós temos aprendido ao longo da caminhada no ministério pastoral que a vida do cristão, ela deve ser uma vida de constante mudança. Muitas vezes nós entramos numa repetição, numa monotonia, e vivemos uma vida de repetições, e não conseguimos entender que Deus tem algo novo para nós, que Deus tem algo grandioso para nós. Os nossos olhos, eles estão tão presos àquilo que nós conquistamos no passado, àquilo que nós vivemos no passado, passamos, que não conseguimos desfrutar de um futuro que Deus tem para nós. Às vezes, experiências que você teve na sua vida, que te prendem ao passado. Pastor, eu não consigo romper na minha vida, na igreja, porque no passado eu fui decepcionado. Eu não consigo romper na igreja, porque eu vivi algo tão bom com Deus há 10 anos atrás. Só que Deus está te chamando nessa noite, para que você possa viver algo grandioso no seu futuro, no seu presente. Sabe, quando nós desprendemos das amarras que nos travam no passado, nós podemos alcançar aquilo que Deus tem no futuro para nós. Nós podemos visualizar a grandiosidade daquilo que Deus está para fazer na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, Isaías 43. Eu esqueci meu óculos, então você vai ver eu dando um zoom aqui toda hora. Porque sem óculos sabe como é que é, né? Quem usa óculos me entende, não me entende? Isaías 43, 18. Antes de eu ler, Deus sempre vai te revelar coisas novas, quando você deixar as coisas que passaram para trás. Não tem como você passar por um caminho novo, se você não deixar o caminho velho para trás. Não tem como você viver algo novo, se aquilo que é velho não ficou para trás. Abriu a sua Bíblia comigo? Eu vou ler na NVI, como eu fiz de manhã, se eu conseguir enxergar na NVI, né? Vou no tato, porque... Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo.
Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos nos ermos. Olha que interessante. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele diz aqui, através do profeta Isaías, profetizando, que Ele ia fazer algo novo. Ele ia abrir um caminho, Ele ia criar caminho no deserto, riachos no ermo. Há alguns meses, Deus tem ministrado essa palavra no meu coração, sobre um tempo que nós estamos para viver nesse lugar. Às vezes nós olhamos os ambientes que nós estamos localizados ou plantados e não compreendemos que Deus nos coloca nesse ambiente para mudar esse lugar, para mudar o ambiente no qual nós fomos plantados, e nós achamos que, não, Deus tem algo bom para mim, mas no lugar ruim. Sabe por quê? Porque o que Deus tem de bom para você já está dentro de você. O ambiente você vai preparar. O local onde você foi plantado, seja a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, seja o teu trabalho, seja a tua igreja. Ei, quando a sua visão mudar, a sua perspectiva do ambiente vai mudar. Não é assim? Quando nós estamos desconfiados de algo, tudo que nós olhamos nos leva a acreditar naquilo. Não é assim? Estou falando a verdade ou a mentira? E aí a gente olha para aquilo ali e fala assim, não, aquela pessoa não está bem comigo, não gosta de mim. Aí o ambiente vai se tornando propício. Agora, quando você chega num ambiente que você se sente bem, tudo que pode estar ruim do jeito que for, que você vai chegar ali e você fala, nossa, esse lugar é maravilhoso. Nossa, que bom, Deus está fazendo coisas grandiosas. Sabe, nós despertamos, nós começamos a viver aquilo que Deus tem para nós, no lugar onde nós fomos colocados. Quando você chega no seu trabalho, e você para de criticar e olhar para o teu patrão e falar mal dele, e você começa a olhar para ele como uma pessoa que tem sido usada por Deus para te abençoar, o ambiente muda. Olha aí, Deus te achando. Então, nós precisamos aprender a mudar os ambientes onde Deus nos planta. Nós precisamos aprender a transformar os lugares onde Deus nos coloca. Por isso o profeta Isaías está dizendo aqui, ei, Deus está mostrando para vocês que vocês primeiro precisam deixar o passado para trás. Enquanto você não deixar o passado para trás, aquilo que Deus tem para você, Ele não pode revelar. O passado ele precisa ficar. De manhã a gente encerrou cantando a nuvem que aponta o destino, é aquela mesma que esconde o passado. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho e aquele exército se apresenta para atacá-los, o que acontece? Moisés começa a visualizar um futuro que Deus tinha, mas ele precisava esquecer o passado. Então Deus deixa eles verem o passado, mas esconde. Quando eles observam o passado, Deus aponta o destino. E quando Ele aponta o destino, Ele tampa o seu passado. E as coisas velhas, a própria palavra de Deus diz, as coisas velhas ficaram para trás, eis que eu faço coisas. Então, para que nós possamos viver coisas novas, nós precisamos deixar as coisas velhas tudo para trás. Sejam amizades velhas que não te produziram boas coisas, precisam ficar para trás. Sejam coisas que você alcançou e foi muito bom o tempo que você viveu, precisa ficar para trás. Porque senão você nunca vai pisar naquilo que Deus tem para você no seu futuro. Eu conheço muitas pessoas que estão amarradas a um passado. A gente recebe muitas pessoas. Há um tempo atrás nós recebemos um casal que começou a se relacionar no namoro, e conversavam e começaram a namorar. Só que toda hora que eles brigavam, eles lembravam do passado. Poxa, mas a fulana, mas o fulano não era assim comigo. E nós percebemos que essas pessoas, elas estavam presas ao passado. Elas não deixaram o passado para viver aquilo que Deus tinha para ela. E enquanto você não deixar as coisas que passaram para trás, Deus ele não pode revelar as coisas que estão por vir na sua vida. Então eu aprendo algumas coisas nessa passagem, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Você quer receber? Então sacode o irmão que está do seu lado aí e fala assim, vamos receber? Primeiro, nós precisamos recusar a prisão do passado. Muitas vezes, como eu falei, muitas vezes as coisas são boas, mas nós precisamos deixar para trás. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 9, 16 e 17.
atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. Irmãos, eu creio que nós vamos conseguir colocar um ar-condicionado desse outro lado aqui, irmão. Você crê comigo? Nós vamos melhorar esses ar-condicionados que estão ruins. Eu creio, você crê? Eu creio. Esse ano nós vamos viver muitas mudanças aqui. Aqui não para, né? Nós estamos sempre vivendo mudanças, né? E eu amo ser desafiado por Deus. Então esse ano eu creio que nós vamos colocar um ar aqui, o outro lá atrás, que aquele parou. Nós vamos fazer os nossos banheiros lá em cima. Sabe, para você poder ter conforto, um banheiro bem arrumado, para as mulheres que gostam de espelho, um espelho bem grande. Olha como é que eu creio, irmão. Eu tenho fé, irmão. Nós vamos viver, irmão. E muitas almas vão entrar por aquelas portas e vão ser transformadas nesse lugar. Eu e você seremos instrumentos para transformar essas vidas. Eu e você seremos instrumentos para trocar em vidas. Deus só precisa de pessoas com o coração disposto a trabalhar e a fazer aquilo que Ele chamou, amém? Eu creio que é você, você crê? Então bate no seu peito e fala assim: sou eu, Senhor, usa-me. A palavra diz assim lá em Mateus: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde, os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Olha que interessante. Quando nós abandonamos o passado, quando nós abandonamos as coisas que ficaram para trás, nós conseguimos visualizar algo novo. Nós conseguimos ser odres novos para ser colocado vinho novo. Eu conheço muitas pessoas que ficam presas, tão presas ao passado, ao ponto de não desfrutar do presente e do futuro que Deus tem. Olha para o seu irmão e fala assim: olha, Deus vai te achar nessa noite. Tão presa ao passado, tão presa às coisas que ficaram, que não conseguem mais visualizar que Deus está querendo transformar elas. Porque Deus, Ele primeiro precisa transformar a minha vida, você, a sua vida, para que depois Ele possa transformar o ambiente que nós fomos colocados. Se Deus não muda a nossa vida primeiro, como é que Ele vai mudar o ambiente que nós fomos plantados? Então Deus quer mudar você primeiro, para que você possa mudar o ambiente. Segunda coisa que eu aprendo aqui: aceite a mudança que Deus quer fazer dentro de você. Nós precisamos aceitar as mudanças. Nós recusamos a prisão do passado e aceitamos aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Sabe, quando Deus começa a trabalhar dentro das nossas vidas, as mudanças elas vão ser naturais. Eu falei na parte da manhã que nós começamos a dar os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, nós começamos a manifestar isso quando Deus começa a trabalhar dentro de mim e de você. Não tem como nós apresentarmos um fruto se nós não deixarmos o Espírito de Deus trabalhar dentro de nós. Alguns anos atrás nós vivemos essa experiência aqui nesse lugar. Nós começamos a deixar Deus trabalhar dentro de nós, e Deus me deu uma palavra: as transformações que eu vou fazer nesse lugar, elas vão começar de dentro para fora. Primeiro dentro, depois fora. A obra que Deus quer fazer na sua vida, irmão, ela não começa externamente, não é uma aparência que você apresenta, não é algo que você vai apresentar para as pessoas, que as pessoas vão falar assim: nossa, como ele é santo, nossa, que maravilhoso andar perto dele, ele se veste bem, ele fala bem. Irmãos, nós precisamos deixar Deus trabalhar dentro de nós. As mudanças de Deus, elas acontecem de dentro para fora. O que acontece de fora para dentro vem do diabo, irmão, não é de Deus não. Porque Deus, ele precisa trabalhar dentro do nosso interior, para que do nosso interior fluam rios de água viva.
para que do nosso interior você possa abençoar alguém. Sabe, muito tempo nós passamos na igreja, mas muitas vezes não renovamos a nossa mente. E não tem como eu viver o que Deus tem sem renovar a minha mente. Não tem como eu viver aquilo que Deus quer fazer. Não tem como eu ter uma colheita sobrenatural se a minha mente não for transformada para ter uma semente sobrenatural. Não tem como eu desfrutar de algo grandioso se eu não estou disposto a deixar Deus trabalhar dentro de mim. Então, nós vemos isso na palavra. Nós vemos pessoas que foram trabalhadas por Deus. E eu sou uma pessoa que gosto muito de Abraão, para dar exemplo dele. Abraão, ele começou a ser trabalhado por Deus dentro. E aí quando Abraão chega na terra, que não era tão boa aos olhos dos homens, o que Abraão faz? Ele começa a declarar naquele lugar, e a terra começa a prosperar. Por quê? Porque a resposta que a terra precisava estava dentro de Abraão. A resposta que a tua família precisa está dentro de você. A resposta que o seu casamento precisa está dentro de você. A resposta que a sua empresa precisa está dentro de você. Sabe? A resposta que a sua saúde precisa, ela está dentro de você. E você precisa colocar para fora. Você precisa responder aquilo que Deus já colocou dentro de você. Terceiro ponto. Comece a acreditar. Gente, eu estou derretendo. E não reclamar. Vira para o irmão do seu lado. Fala para ele assim: para de reclamar, irmão. Comece a acreditar. Nós passamos mais tempo reclamando do que acreditando naquilo que Deus quer fazer. Nós passamos mais tempo reclamando das coisas que estão acontecendo do que acreditando verdadeiramente. Não é assim? Você acorda de manhã, o sol está quente, porque o sol 4 horas da manhã já está na janela, né? 5 horas da manhã já está 42 graus. Pelo menos lá em casa está assim, irmão. Eu falei, gente, é um sol só aqui para casa. Aí tu olha para a janela, aquele sol já brilhando. Aí tu acorda e fala, nossa, hoje vai ser aquele calor. Já estou até vendo. Ao invés de falar assim, Deus, obrigado, porque o sol brilhou e eu abri os olhos para ver. Eu acordei, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu posso desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo nesse dia. Sabe, quando nós paramos de reclamar, começamos a observar que até aquilo que parecia ruim se torna bom. Então para de reclamar, irmão. Larga de ser murmurador. Charles Spurgeon diz, 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Então nós precisamos parar de murmurar, de reclamar. Pare de reclamar, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, irmão, para de reclamar, irmão. Não fica com vergonha não, vira para ele aí. Fala assim, Deus vai falar o seu nome, o pastor vai falar o seu nome até o final do culto. Pode falar para ela. O pastor vai falar o teu nome até o final do culto, irmão. Sabe, nós ficamos numa posição de sempre estar reclamando, sempre estar cobrando de Deus, e ao invés de nós começarmos a exercer a nossa fé, ao invés de nós termos uma palavra de governo sobre as circunstâncias, uma palavra de autoridade, de mudança, sabe, o que Deus quer de mim e de você é uma palavra de autoridade. Senhor, não está bom, mas eu declaro no nome de Jesus, as circunstâncias vão mudar, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, aquilo que eu não vi, eu vou ver. Sabe, você levantar uma palavra de fé, uma palavra profética, ei, Deus quer levantar nesse tempo uma geração de profetas, uma geração de filhos tão apaixonados, que aonde eles chegam, o ambiente é transformado. E eu quero fazer parte desse tempo, sabe por quê? Porque Deus não precisa levantar profetas quando as coisas estão boas, Ele gosta de levantar profetas aonde o caos está instalado. Nós vivemos hoje um ambiente propício para as manifestações dos profetas de Deus. Por quê, pastor? Pergunta por quê? Porque nós estamos vendo o quê? Crises. E todas as vezes que você olha na Bíblia, crise se levantando, você vê lá o profeta Abacuque, aí ele olha para o ambiente,
as coisas não estão acontecendo, elas não estão favoráveis, elas não demonstram aquilo que ele quer viver. E o profeta Abacuque, ele começa a compreender que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os meus olhos não vejam aquilo que eu quero ver, eu já tenho uma fé, uma certeza de que aquele ambiente ele pode ser transformado. Sabe, você e eu precisamos levantar como filhos, como profetas na nossa casa. Meu filho está perdido, meu casamento não está bom, minhas finanças estão estragadas, não tem jeito, pastor, está tudo ruim. É a hora certa de você se levantar. É hora de você falar assim: Senhor, eu dou uma palavra de governo sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre os meus filhos. Ei, Deus, eu creio que vai mudar, vai mudar. E quando nós abrimos os nossos lábios e declaramos uma palavra de governo, dentro de nós começa a surgir uma fé, uma certeza tão grande, uma convicção de que o ambiente vai mudar, que nós podemos desfrutar daquilo que já está por vir. Nós já descansamos, nós já esperamos tranquilo. Senhor, eu estou aqui, sentado, esperando, porque quem está trabalhando é o Senhor. Quarta coisa que eu aprendo: os milagres de Deus serão as mudanças em você. Como assim, pastor? Os milagres que Deus vai realizar na sua vida serão mudanças dentro de você. Eu aprendo isso com Pedro, lá em Lucas capítulo 5, do 1 ao 6. Certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Vai lá no versículo 11, 10 e 11. Tiago e João, filho de Zebedeu, eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha que interessante. O milagre que ele viu Deus fazendo na vida dele, que prosperou ele, foi a ponte que levou ele para um destino grandioso que Deus tinha para ele. O milagre que você vai ver Deus realizando na sua vida será a indicação, a ponte que vai te levar para o futuro que Deus tem para você. Sabe, quando ele entendeu que aquele milagre que ele viu, Jesus fez uma convocação para ele, falou: oi, agora vem comigo, que eu vou fazer você muito maior do que esses peixes que você está pescando. Ele largou tudo, ele já tinha entendido que aquele Deus era um Deus de milagre. Ele largou tudo para trás, ele deixou tudo para trás, ele começou a acreditar no futuro que Deus tinha para ele. Comece a acreditar no que Deus tem para fazer na sua vida. Pastor, mas eu já perdi muito tempo da minha vida. Pastor, eu já não faço mais da forma que era, eu já não tenho mais a mesma disposição. Pastor, eu já não consigo mais, a minha idade. Pastor, a minha idade. Eu quero dizer para você, ainda na velhice nós daremos frutos. Sabe, o que Deus quer fazer na sua vida não tem tempo nem hora. É na hora que você fala assim: deixa Deus fazer.
eu me entrego diante de Ti, Senhor. Ele começa a agir e a acelerar os processos que Ele precisa fazer em você. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu que quando Ele convocou, quando Ele chamou, Pedro não quis saber de nada, ele largou tudo. Ele falou: agora eu quero viver algo grandioso. Comece a acreditar que Deus tem algo grandioso para você. Ao invés de você reclamar e murmurar, comece a acreditar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, serão os momentos que Deus mais vai se revelar para você. É sempre assim, quando parece que as coisas estão difíceis, quando as situações começam a nos cercar, o ambiente começa a ficar desfavorável, é o momento propício para Deus se manifestar para nós. Deus quer se revelar para você nessa noite. Deus quer revelar a você grandes coisas que Ele tem para fazer na sua vida nessa noite. Aprenda a deixar para trás tudo que passou. Pedro estava vivendo algo bom, não era algo bom? Era ou não era? Mas ele precisou deixar até o que era bom. Foi uma pesca sobrenatural, foi uma pesca poderosa, foi uma pesca grandiosa. Mas ele entendeu que ele precisava até aquilo que era bom que ficou para o passado, deixar para trás. Então você precisa compreender nessa noite que Deus quer que você deixe tudo que passou para trás e comece a visualizar aquilo que Deus tem no futuro para você, as coisas que Deus quer realizar na sua vida. Quantos creem que Deus tem algo a realizar na sua vida? Então chegou a sua hora. A partir de hoje eu creio que Deus vai romper, vai destravar, você vai viver um futuro grandioso. Eu creio que a partir de hoje Deus vai começar a revelar a você aquilo que Ele te chamou para viver e cumprir. Olha para o seu irmão com olhar de profeta, fala para ele: é para você, irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre. Já está saindo a luz, eis que faço coisas novas. Quinta coisa que eu aprendo aqui para encerrar: aonde você não vê solução, será o lugar do seu maior milagre. O ambiente não estava propício, era um deserto, era um ermo, um lugar onde já não tinha mais vida, já não tinha mais como você plantar nem colher. E Deus diz que no deserto Ele fará caminho, e no ermo Ele colocará um rio. Por mim e por sua causa, Deus muda até os ambientes. Sabe por quê? Porque Ele nos planta naquele lugar com um propósito de transformar aquele ambiente. Pastor, mas
eu não consigo ter essa perspectiva, eu não consigo visualizar isso ainda. Chegou a noite que você precisa mudar a sua mente, porque a palavra diz: renovai, transformai a vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você e eu precisamos entender que o que Deus está para fazer, nós vamos precisar mudar a nossa mentalidade, nós vamos precisar mudar a nossa semente, nós vamos precisar mudar o nosso coração, para a gente desfrutar daquilo que Ele vai fazer. Aonde foi a maior frustração, aonde foi o lugar de maior dor, será o lugar do maior milagre que você vai viver na sua vida. A maior frustração de Moisés foi lá no Egito, e lá ele viu os dos maiores milagres acontecendo. Sabe, a maior frustração de Jesus foi aquela cruz, mas através daquela cruz Ele nos redimiu para sempre. A maior dor de Pedro foi negar Jesus quando ele estava indo para a cruz. E Pedro teve a capacidade de se entregar, assim como Jesus, e morrer crucificado. E não aceitou somente ser crucificado, mas ele pediu: quero de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele viveu uma frustração naquele dia que ele negou, mas ele viu o que Deus fez através da vida dele, que Jesus manifestou na vida dele, para que ele pudesse viver. O que eu quero dizer para você nessa noite, quero que você saia daqui com essa plena convicção: quanto mais fundo você mergulhar, mais pérolas preciosas você vai tirar. E quanto maior os ventos que soprarem sobre a sua vida, e isso é uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, e eu compartilho com você: quanto mais fortes forem os ventos, mais rápido o seu barco chega ao destino. Levante, fique de pé, feche os seus olhos. Eu profetizo sobre você e sua casa um tempo de mudanças. Eu profetizo sobre você e a sua família um tempo de transformação. Aquilo que há anos você não viveu, em pouco tempo você vai desfrutar. Você vai viver um tempo de aceleração. Você vai viver um tempo de crescimento acelerado. E eu falei isso aqui pela manhã. Deus tem nos liberado uma palavra para esse tempo, que nós estamos como igreja entrando numa dimensão apostólica, profética e pastoral. Aleluia. Apostólica, porque nós começamos a avançar com o ID. Nossos trabalhos começaram a aumentar, nossas células começaram a multiplicar. E a palavra de Deus diz: ide, fazei discípulos em toda geração. Profética, porque Deus ele está ligando aquilo que nós estamos ligando na terra, está sendo ligado nos céus. Isso é uma palavra profética, isso é um tempo profético que nós estamos vivendo esse tempo. O que ligarmos na terra será ligado nos céus. E pastoral, por que pastoral? Porque Deus está levantando homens e mulheres dispostos a amar e cuidar de outras pessoas, dispostos a tratar e trabalhar outras pessoas, independente da diferença. Chegou um tempo de nós vivermos colheitas sobrenatural. Chegou um tempo de você viver colheitas sobrenatural. Chegou um tempo de você desfrutar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ei, Deus só precisa que você se coloque à disposição para Ele transformar aquilo que precisa ser transformado. Nós te louvamos, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.